Em outubro de 2025, num programa do GNT, a apresentadora Angélica revelou ao Brasil, quase de passagem, que Murilo Benício estava solteiro. O ator não contradisse, não deu detalhes. E André Marques, que estava ao lado, não perdeu o momento. Mas também o que já namorou. A frase arrancou risadas. E abriu uma pergunta que o Brasil imediatamente começou a fazer. Qual das mulheres extraordinárias que passaram pela vida de Murilo Benício foi a última a sair? E por quê? A resposta envolve uma jornalista de 43 anos, filha de ex-ministro da Fazenda, correspondente internacional da Globo em Londres há mais de 15 anos, e uma lei internacional de guarda de filhos que faz com que nenhum sentimento resolva o problema de 2 fusos horários. Essa mulher é Cecília Malan. E a história real desse término não é a que o título de qualquer vídeo consegue capturar numa frase. O Brasil conhece Murilo Benício pelos personagens que habitam novelas há mais de 3 décadas. Conhece Tufão, de Avenida Brasil. Conhece Lucas, de O Clone. E conhece também, seja quem for que assista programas de entretenimento, a sequência de relacionamentos do ator com colegas de trabalho que virou tema de piadas até dentro da Globo. Mas o namoro com Cecília Malan foi diferente de todos os outros. Pela primeira vez em décadas, Murilo estava com alguém completamente de fora do universo das novelas. Uma jornalista, uma correspondente internacional. Uma mulher que divide a vida entre Londres e o mundo. E que tem uma razão legal, concreta e irrevogável para não voltar ao Brasil. Hoje, vamos contar essa história completa. Quem são os dois? Como se conheceram? Por que o namoro de quase 3 anos e meio terminou? O que Cecília disse em entrevista a Marie Claire depois do término. E o flagra no Baixo Gávea, em abril de 2026, que fez o Brasil inteiro perguntar se o casal reatou. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Deixa o seu like e ativa o sino. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E me conta, você acredita que relacionamento à distância funciona? Deixa a sua experiência aqui embaixo. Quando André Marques disse, mas também, o que já namorou, no programa Angélica ao Vivo, em outubro de 2025, aquelas 5 palavras fizeram mais jornalismo sobre a vida amorosa de Murilo Benício do que qualquer entrevista formal poderia fazer. Porque a lista é real e é longa. Alessandra Negrini foi a primeira relação amplamente conhecida. Os dois trabalharam juntos em Meu Bem Querer, 1997. Tiveram um filho, Antônio, nascido em 1998, e se separaram em 1999. A amizade, porém, sobreviveu ao relacionamento e se manteve ao longo dos anos. Depois veio Carolina Ferraz. Os dois se conheceram durante as gravações de Por Amor, 1997, e namoraram por cerca de 3 anos. O fim foi registrado com um motivo específico: ciúmes excessivos de Murilo que acabaram desgastando a relação. Carolina, numa declaração que circulou na época, foi quem colocou um ponto final. Mas o relacionamento que mais marcou o imaginário público foi com Giovanna Antonelli. O casal se conheceu durante O Clone, 2001-2002. A novela de Glória Pérez, que foi um fenômeno dentro e fora do Brasil. Eles também tiveram um filho juntos, Pietro. A separação, quando aconteceu, foi acompanhada com a intensidade proporcional ao sucesso da novela que os havia unido. Depois vieram Guilhermina Ginli, relacionamento de aproximadamente 5 anos, com uma dinâmica de rotinas independentes que chamava a atenção. Amora Maltner, diretora, não atriz, numa variação do padrão. Débora Falabella, 7 anos juntos, o mais longo até então. E Manuela Dias, autora de Amor de Mãe, novela da qual ele fazia parte. Cada uma dessas relações começou nos bastidores de um trabalho compartilhado, com uma exceção. A exceção foi Cecília Malan. Mas também, o que já namorou. André Marques disse o que o Brasil todo pensava, mas não disse que dessa vez o motivo do término não tinha nada a ver com ciúmes. Incompatibilidade
ou fim de novela. Cecília Malan nasceu em 16 de abril de 1983, no Rio de Janeiro. É filha do economista e ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, o homem que comandou o Ministério da Fazenda durante 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, 1995-2003, período em que o Plano Real consolidou a estabilidade econômica brasileira. Crescer como filha de Pedro Malan significava crescer num ambiente intelectual, com exposição a debates sobre política econômica, relações internacionais e o mundo que existe além das fronteiras do Brasil. Formou-se em jornalismo pela PUC-Rio. Entrou na TV Globo e foi gradualmente se especializando em cobertura internacional. Em 2011, foi para Londres como correspondente da emissora e está lá até hoje. Ao longo de mais de 15 anos na capital britânica, cobriu eventos que definiram a história recente do mundo: o Brexit, a pandemia de Covid-19, eleições no Reino Unido e em toda a Europa, e crises internacionais que precisavam de um rosto brasileiro de referência para o telespectador. Ela foi casada com o jornalista francês Pierre Antoine entre 2013 e 2020. Desse casamento, nasceu Olímpia Malan, em 2019. A filha que se tornaria o centro de todas as decisões mais importantes da vida de Cecília nos anos seguintes. O nome Cecília Malan não é associado a escândalos, a polêmicas pessoais, a manchetes de fofoca. É associado à cobertura internacional séria. A presença ao vivo no telejornal com Big Ben ao fundo, a uma voz que o Brasil aprendeu a ouvir quando algo grande acontece no mundo. Era exatamente esse perfil, completamente diferente de tudo que havia existido antes na vida amorosa de Murilo, que tornava o namoro dos dois tão improvável e tão curioso. A filha do ex-ministro da Fazenda, a correspondente em Londres, a mulher que o Brasil conhece pelo trabalho sério, não pelas capas de revista. E que, por alguma razão, caiu na conversa de um ator famoso pelos relacionamentos nos bastidores de novela. O relacionamento entre Murilo Benício e Cecília Malan não começou de forma escandalosa. Não havia um set de novela em comum. Não havia um trabalho compartilhado que criasse a proximidade inevitável dos bastidores. Havia apenas 2 brasileiros que se encontraram e que levaram um tempo para chegar ao ponto de assumir o que estava acontecendo. O próprio Murilo descreveu o início do namoro com uma frase que é, por si só, reveladora. Não foi de uma hora para outra. Uma declaração que, no contexto do histórico amoroso do ator, onde as relações anteriores começavam frequentemente num set e se tornavam públicas rapidamente, soava diferente, mais cuidadoso, menos impulsivo. Os rumores sobre o namoro circulavam há algum tempo antes da confirmação oficial. A discrição era a marca registrada de ambos. Murilo não comentava, Cecília não comentava. E as poucas aparições conjuntas eram rápidas demais para gerar certeza. A confirmação pública veio em dezembro de 2022, quando Murilo respondeu diretamente a uma pergunta sobre a jornalista. Estamos namorando. Simples, direto, sem floreio. A declaração encerrou os rumores e oficializou um romance que, segundo informações da época, já existia há aproximadamente 1 ano antes disso. O que estava óbvio desde o primeiro dia para quem queria enxergar. Essa relação tinha uma desvantagem estrutural que nenhum sentimento resolvia sozinho. Murilo vivia no Rio de Janeiro. Cecília vivia em Londres. E não era uma situação temporária. Era a vida de ambos. Você acredita que relacionamento à distância, separados por um oceano, em fusos horários diferentes, pode funcionar no longo prazo? Deixa nos comentários a sua experiência ou opinião. Estamos namorando. 2 palavras que confirmaram o que o Brasil queria saber, mas que não responderam à pergunta mais óbvia. Como 2 profissionais em 2 continentes diferentes mantêm uma relação de verdade?
Do início oficial em dezembro de 2022 até a última aparição pública juntos em agosto de 2024, Murilo Benício e Cecília Malan viveram um relacionamento que funcionou dentro de uma lógica que a maioria dos casais consideraria insustentável. Encontros quando as agendas permitiam, frequentemente, durante viagens de Murilo à Europa. Videochamadas para compensar o que a distância não permitia em presença. Uma relação que nunca chegou a ter uma rotina diária compartilhada. Um café da manhã juntos, um supermercado em comum. E mesmo assim, segundo Cecília em declaração posterior, fomos extremamente felizes. Não era retórica de separação amigável. Era o reconhecimento genuíno de que aquela forma de relação tinha sua própria qualidade. Intensa justamente por ser escassa, real justamente por ser escolhida, apesar de todas as dificuldades. Mas 3 anos e meio de encontros ocasionais têm um limite. O desgaste não foi de sentimento. Fontes próximas ao casal foram consistentes em afirmar que o término foi amigável, sem grandes desentendimentos, sem traição, sem episódio dramático que funcionasse como ponto de ruptura. Foi o acúmulo de um formato insustentável. A última aparição pública dos dois juntos foi em agosto de 2024. Depois disso, sem comunicado, sem entrevista, sem post explicando nada, o silêncio. Ninguém percebeu imediatamente que o casal havia terminado, porque o casal nunca havia sido o tipo de casal que se expunha o suficiente para que a ausência de exposição fosse notada rapidamente. A confirmação casual de Angélica, em outubro de 2025, foi o ponto final público de uma separação que, provavelmente, já havia acontecido meses antes. 3 anos e meio. Encontros ocasionais, sem um endereço compartilhado. E quando terminou, terminou sem drama. O que, de certa forma, é ainda mais revelador sobre quem esses dois são. Aqui está o fato que o título de qualquer vídeo sobre esse casal raramente explicita com clareza. E que, quando você entende, muda completamente a narrativa do que aconteceu. Cecília Malan não pode voltar ao Brasil. Não é uma questão de preferência profissional. Não é uma questão de ego de jornalista que não quer abrir mão da carreira internacional. É uma questão legal. Em entrevista à revista Veja, Cecília foi explícita. O pai da minha filha é estrangeiro e a gente é divorciado. Então, por lei, não posso voltar. Olímpia Malan, filha de Cecília, com o jornalista francês Pierre Antoine, nasceu em 2019. Seu pai vive em Londres. E as normas do direito internacional de família, especificamente a Convenção de Haia sobre subtração internacional de crianças, são claras. Nenhum dos guardiões pode mudar o país de residência com a criança sem o consentimento do outro. Isso significa que, a menos que Pierre Antoine concordasse em se mudar para o Brasil, o que não existe nenhum indício de que aconteceria, Cecília não pode levar Olímpia para o Brasil de forma permanente. E não conseguiria se separar da filha para morar em outro país. Para que o relacionamento com Murilo tivesse uma chance real, alguém precisaria mudar de país permanentemente. Ou ela, o que a lei impedia. Ou ele, o que nunca foi sinalizado como uma possibilidade concreta. Não era uma briga, não era desamor, era uma parede legal que não tem solução emocional. Por lei, não posso voltar. 3 palavras que explicam mais sobre o término desse namoro do que qualquer especulação sobre ciúme, incompatibilidade ou fim de interesse. Era a vida e a lei contra o amor. Vale explicar o contexto jurídico com mais precisão, porque ele é menos óbvio do que parece. A Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, da qual o Brasil e o Reino Unido são signatários, define que uma criança que reside habitualmente num país não pode ser transferida para outro país por um dos responsáveis sem o consentimento do outro guardião. A violação dessa regra é tratada como sequestro internacional de menor, mesmo que a intenção do genitor seja genuinamente positiva.
Cecília não está num exagero quando diz, por lei, não posso voltar. Está descrevendo uma realidade jurídica que poderia gerar consequências gravíssimas caso ela simplesmente decidisse trazer Olímpia para o Brasil contra a vontade do pai. E não haveria nenhum nível de amor por Murilo Benício, por mais real que fosse, que tornasse essa opção aceitável para uma mãe responsável. Quando Angélica revelou ao vivo que Murilo estava solteiro, ela não parou na revelação. Foi além. E com uma aposta que rapidamente se tornou o segundo assunto mais comentado daquele programa. Grazi Massafera e Murilo Benício estavam juntos no elenco de Três Graças, novela da Globo escrita por Aguinaldo Silva. Na trama, os dois interpretavam personagens emocionalmente conectados, e a química nas cenas havia gerado nas redes sociais uma torcida entusiasta para que o romance ultrapassasse a ficção. Angélica formulou a aposta com a precisão de quem conhece bem o padrão histórico do ator. Dou R$1.000 se daqui a 6 meses vocês não estão juntos. Murilo não ficou quieto. Respondeu que já estavam juntos, referindo-se ao trabalho na novela. A audiência entendeu o duplo sentido. As redes sociais explodiram. A situação ficou ainda mais interessante quando Tata Werneck entrou na brincadeira durante o prêmio Melhores do Ano da Globo, alimentando ainda mais os comentários. Grazi Massafera, por sua vez, foi consistente em seu discurso. Era amizade e admiração profissional. Disse que existia entre eles um pacto durante as gravações, de mergulharem completamente nos personagens e entregarem a melhor interpretação possível. Que Murilo estava num ranking muito particular das pessoas com quem mais havia gostado de trabalhar. Que ele era como um irmão, palavra que Murilo usou no próprio discurso de premiação ao citar o nome dela. Irmão, a mesma palavra que encerrou outras especulações antes, a mesma palavra que pode significar afeto genuíno, ou pode ser o código para estamos evitando o assunto. Angélica apostou $1.000. Murilo chamou Grazi de irmã no discurso de premiação. E o Brasil continuou dividido entre acreditar numa coisa e outra. Em 10 de abril de 2026, Cecília Malan lançou seu primeiro livro, Eu e Elas, Histórias Maternas, publicado pela editora Record. O livro nasceu de uma cena que havia viralizado durante uma transmissão ao vivo da Globo. Olímpia, então, com poucos anos, apareceu agarrada às pernas da mãe durante a cobertura ao vivo. A imagem comoveu o Brasil e gerou uma identificação imediata. Foi a partir daquele momento que Cecília começou a desenvolver reflexões sobre maternidade que viraram capítulos. O lançamento aconteceu numa famosa livraria na zona sul do Rio de Janeiro. Amigos, familiares, colegas de profissão. O evento reuniu nomes relevantes, mas um rosto em particular chamou a atenção quando as fotos saíram. Murilo Benício estava lá. O ator, separado de Cecília há meses, sem que o assunto tivesse sido discutido em detalhes por nenhum dos dois, apareceu no lançamento, circulou normalmente entre os convidados, conversou, abraçou a ex-namorada, posou para fotos. A internet não perdeu tempo. As fotos se espalharam. A pergunta foi imediata. Reataram? 9 dias depois, em 19 de abril de 2026, o segundo episódio. Murilo foi fotografado caminhando com Cecília e Olímpia pelo Baixo Gávea, no Rio de Janeiro. Sorridentes, relaxados. A imagem de uma família que, em todos os sentidos, exceto o legal, parecia continuar funcionando. A especulação voltou a todo vapor. E desta vez, Cecília decidiu responder. O lançamento do livro, o flagra no Gávea, o ator que foi à livraria, a ex que ainda aparece com ele na rua. Isso é amizade? Ou é algo que ainda não tem nome? Em entrevista à revista Marie Claire, concedida durante a visita ao Brasil para o lançamento do livro, Cecília Malan foi questionada diretamente sobre os rumores de reconciliação com Murilo.
A resposta foi uma das frases mais elegantemente ambíguas do entretenimento brasileiro recente. Livre, leve, solta e adorando. Estou gostando. Vamos ver o que acontece. Não é um não definitivo. Não é um sim envergonhado. É uma mulher que aprendeu a viver bem com a incerteza, que passou 15 anos em Londres se adaptando ao que a vida trazia e que não tem interesse em fazer declarações que criem expectativas que ela não pode cumprir. Mas ela foi mais longe. Quando perguntada sobre a relação com Murilo após o término, disse algo que raramente se ouve de ex-casais de celebridades. Continuamos amigos. Ele continua presente na vida da Olímpia. Eles se falam pelo FaceTime. Acredito nos encontros que ficam e nas pessoas que têm impacto positivo na nossa vida. Então, por que fingir que nunca existiram? Duas coisas importantes nessa declaração. Primeira, Murilo Benício continua presente na vida de Olímpia, a filha de Cecília com Pierre Antoine. Não era filho dele. Não havia obrigação legal, afetiva formal ou nenhum vínculo que exigisse essa continuidade. E ele manteve. Segunda, por que fingir que nunca existiram? É uma pergunta que inverte a lógica comum dos términos de celebridades, onde o ex some das redes, é apagado das fotos e deixa de ser citado. Cecília está dizendo o oposto, que a presença passada de alguém não precisa ser cancelada para que o presente funcione. Você consegue manter uma amizade genuína com um ex? Essa história de Cecília e Murilo parece ser de amigos de verdade, ou de um casal que não sabe bem como terminar? Deixa nos comentários. Livre, leve, solta e adorando. Uma jornalista que cobre o mundo inteiro aprendeu que às vezes as melhores respostas são as que não fecham todas as portas. A história de Murilo Benício e Cecília Malan é, entre outras coisas, um estudo de caso sobre algo que raramente é discutido abertamente. O que acontece quando o amor encontra uma estrutura de vida que ele não consegue mudar? Cecília não pode ir para o Brasil porque tem uma filha com um homem que vive na Europa. E a lei protege o direito dessa criança de crescer perto do pai. Não é capricho, não é falta de amor. É uma obrigação legal que existe justamente para proteger crianças de situações em que um dos pais desaparece depois de uma separação. Murilo não foi para Londres de forma permanente. Sua carreira como ator em novelas brasileiras e sua nova fase como ator e diretor de cinema existe no Brasil. Não há um equivalente na Europa para o que ele faz aqui. Nenhum dos dois estava errado. Nenhum estava sendo egoísta. Eram dois adultos com vidas construídas, com filhos, com carreiras consolidadas em lugares diferentes, que se encontraram e tentaram fazer funcionar o que a geografia e a lei tornavam difícil. E por 3 anos e meio, funcionou. À sua maneira, na distância, nos encontros esporádicos, nos meses em que um viajava até o outro. Quando chegou ao limite, chegou de forma adulta, sem escândalo, sem traição confirmada, sem guerra de declarações. Apenas 2 adultos que reconheceram que o formato havia esgotado seu potencial. O flagra no Baixo Gávea, em abril de 2026, e a presença de Murilo no lançamento do livro, sugerem que o que foi construído em 3 anos e meio não desapareceu. Simplesmente encontrou uma nova forma. Amor não é sempre suficiente. Às vezes, a lei e a geografia são mais fortes. E a forma como esses dois lidaram com isso diz mais sobre quem eles são do que qualquer declaração que poderiam ter dado. Há um dado adicional que merece atenção. Todas as ex-namoradas de Murilo Benício, sem exceção relevante, mantiveram com ele uma relação posterior de amizade e respeito. Alessandra Negrini continua sendo citada por ele com carinho. Carolina Ferraz nunca falou mal. Giovanna Antonelli segue trabalhando com ele sem polêmica. Débora Falabella terminou sem escândalo público. Esse padrão, notado por alguns fãs nos comentários, inclusive, é incomum num universo onde términos de celebridades frequentemente geram guerra pública de versões e entrevistas desconstruindo o eixes. O fato de que nenhuma das mulheres que passaram pela vida de Murilo
Saiu falando mal, sugere que, qualquer que seja o problema, que impediu cada uma dessas relações de durar para sempre, Murilo Benício, como pessoa, importa algo que vai além do namoro. Cecília claramente sentiu isso também. E a frase sobre não fingir que nunca existiram é o resultado mais articulado desse sentimento. Em julho de 2026, Murilo Benício tem 54 anos e vive um dos momentos mais prolíficos da carreira. Está no ar com Três Graças, interpretando Santiago Ferretti, o vilão de boa aparência que esconde um esquema criminoso por trás de uma fundação de caridade. O papel consolidou sua posição como um dos atores mais versáteis da geração dele na Globo. Paralelamente, a carreira como diretor segue, após O Beijo no Asfalto, 2018, e Pérola, 2023, novos projetos cinematográficos estão registrados. Murilo é, cada vez mais, alguém que existe além das novelas, mesmo que as novelas continuem sendo sua principal visibilidade pública. Está solteiro. As especulações sobre Grazi Massafera continuam, alimentadas pela Angélica da vida, pelos fãs que querem que a química da tela vire realidade. Mas, até o momento em que este vídeo foi produzido, nenhuma das duas partes havia confirmado nada. Cecília Malan, com 43 anos, está em Londres, onde sempre esteve. O lançamento de Eu e Elas Histórias Maternas, em abril de 2026, abriu uma nova frente na carreira. Além do jornalismo internacional, ela agora é também autora. O livro sobre maternidade, inspirado numa cena ao vivo que viralizou, foi bem recebido e rendeu compromissos de divulgação que a trouxeram temporariamente ao Brasil. Durante essa visita, foi vista com Murilo em 2 ocasiões. Disse a Marie Claire que estava livre, leve, solta e adorando. Não negou que o sentimento de carinho continua. Não confirmou nada que não seja real. Olímpia, com 6 anos, continua crescendo entre Londres e os FaceTimes com quem sua mãe escolheu para fazer parte da vida dela. A história, por enquanto, termina aqui. Mas aquela frase final de Cecília, "Vamos ver o que acontece", sugere que pode não ter terminado completamente. 2 adultos, vidas construídas em 2 continentes. Uma criança que manteve a conexão com o ex da mãe pelo FaceTime. E uma frase, "Vamos ver", que mantém uma porta aberta sem prometê-la aberta. Murilo Benício e Cecília Malan viveram 3 anos e meio de um namoro que o Brasil mal viu acontecer. E ficou sabendo que havia terminado quase por acaso, numa conversa descontraída num programa do GNT. Não foi traição, não foi ciúme, não foi falta de sentimento. Foi a lei que mantém Cecília em Londres por causa da filha. E a lógica de 2 vidas construídas em 2 continentes diferentes, que por mais que se amem, não cabem no mesmo endereço. O flagra no Baixo Gávea e a presença de Murilo no lançamento do livro mostraram que o que ficou entre os dois é real. E a frase, livre, leve, solta e adorando, "Vamos ver o que acontece", é a resposta mais honesta que qualquer um poderia dar. Agora eu preciso de você nos comentários. Você acredita que eles podem reatar? E mais importante, você acha que relacionamentos à distância funcionam? Ou o amor não vence a geografia e a lei? Diz nos comentários e conta de qual cidade e país você está assistindo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações. Semana que vem, mais uma história que o Brasil não viu completa. Até lá!